Vigilante, a companheira Érica, e os dirigentes, que são também dirigentes do PT, e os demais dirigentes do PT, a companheira Rosilene Correia, que é a vice-presidenta, eu até chamo e brinco que ela é uma co-presidenta, o PT tem paridade na sua direção, então, portanto, é sempre a gente ter como porta-vozes um homem e uma mulher, e a companheira Rosilene, que é vice-presidenta, é essa pessoa importante e que coordena o observatório. E também do observatório o companheiro Magela, que também é um dos vice-presidentes, e o companheiro Júlio Miragaia, que é da direção do PT, do diretório e da direção do partido, foi o nosso candidato a governador, apresentou naquele momento propostas concretas para o Distrito Federal e que se ele tivesse sido eleito, se fosse ele que estivesse no Buriti, seria muito diferente o Distrito Federal, assim como seria diferente o nosso governo federal se nós tivéssemos eleito o Haddad. Ele só não foi eleito por causa de, primeiro, impedir o Lula de ser candidato a presidente e se utilizaram de todos que hoje a gente dizia na época e que hoje a gente constata, as questões das fake news, das notícias, se alimenta desse processo de trabalho. Então, portanto, só para vocês terem um exemplo recente, Paulo, anteontem foi votado o Fundeb, que foi uma iniciativa muito grande, do governo Lula, o Haddad era o ministro da Educação, os bolsonaristas, muito vinculados ao presidente da República, votaram contra. Foram só 7, foi toda uma batalha que os trabalhadores da educação, o PT, toda a sociedade, a CMP, todos fizeram todo esse empenho. Nós conseguimos aprovar e colocar agora na Constituição, primeiramente na Câmara, e vamos fazer isso semana que vem no Senado, de aprovar o Fundeb. O presidente, a Bia Kicis, que é a principal líder do governo Bolsonaro aqui de Brasília, estudou em escola pública, foi formada pelo UNB, se opõe agora aos recursos para a educação. Ela votou contra. E o Bolsonaro, no dia seguinte, se opôs, tentou o tempo todo impedir a votação, e no dia seguinte ele se valoriza dizendo que é ele que está fazendo o Fundeb. Então, essa forma de manipular as informações é muito ruim. Mas falando aqui um pouco do documento, acho que é importante, primeiro que a gente tem um conjunto de pessoas que vão falar aqui, então, portanto, a gente tem uma distribuição das opiniões, das tarefas, de uma ampla representação política da direção do partido, mas nós tivemos um congresso do partido do ano passado que aprovou um plano, um conjunto de ações para o partido. E nós temos, vamos dizer assim, um tripé dessa resolução. Primeiro, nós somos oposição ao Ibanez, mas não somos oposição à população e nem à cidade. Então, portanto, nós temos um carinho, um amor a essa cidade e à população do Distrito Federal. Então, nós temos responsabilidade. Então, esse é um dos assuntos que nós tiramos como resolução. O segundo é uma chamada sinergia petista, que é uma forma de atuação do PT junto com os diretórios, junto com os setoriais. Por exemplo, hoje de manhã, e é uma tradição nossa agora nos últimos períodos, toda quinta-feira de manhã nós estamos na rua assegurando o isolamento social. Eu e o Paulo aqui estamos sem máscara porque estamos distantes, então nesse momento de pandemia nós defendemos o isolamento, as regras, as recomendações da OMS. Mas hoje de manhã, por exemplo, então nós estávamos fazendo atividade nas passarelas, nas vias que dão do Distrito Federal. Então é uma sinergia junto com os diretórios das zonais do PT. É claro que dentro desse aspecto, dentro desse tripé interno do PT, dessa sinergia, nós vamos fazer um recenseamento no PT, uma reorganização. Isso é o companheiro Ricardo Vale, que é o nosso secretário de organização, que está liderando esse processo, organizando. Então a gente quer melhorar a comunicação com os filiados do PT. Nós temos 60 mil filiados do partido aqui no Distrito Federal, então nós queremos ter uma relação estreita com os filiados e temos também um outro tripé, que é a questão de um planejamento estratégico do partido. Então o PT, essa direção do partido, está junto com todos, tentando apresentar soluções. E uma das iniciativas, que é dialogar com o povo,
mostrar para a população as nossas proposições, tanto do ponto de vista sanitário, do ponto de vista da saúde. Nós temos que preservar a vida. Essa é a principal causa nossa, né? Nós temos que proteger os empregos. A gente está vendo a quantidade de desempregados, né? Pessoas, inclusive, que estão na UTI, que foram demitidos, né? O Chico pode falar daqui a pouco do companheiro vigilante que estava com Covid. Na UTI, a empresa vai lá e demite esse vigilante. Então, nós precisamos cuidar disso e precisamos pensar na retomada do desenvolvimento. Então, nós precisamos ter ações concretas para isso. Nós temos que ter um olhar sobre a questão das micro e pequenas empresas, das obras. É possível ser feito isso. Eu era do Conselho Curador e da direção do Fundo de Garantia e da direção da CUT quando nós lançamos, né, o Minha Casa Minha Vida. Ou seja, era um programa habitacional, mas simultaneamente também era um programa de geração de emprego. Então é isso que nós precisamos aqui, do ponto de vista de tem várias obras que podem ser feitas, é possível, e que a gente tem que ter a preocupação de reativar a economia com as condições da saúde da população. É isso que nós queremos. Agradecer os companheiros que vão participar aqui. Então essa é uma tarefa nossa, que daqui para frente nós vamos trabalhar em cima desses pontos. Esses pontos, Paulo, é apenas os primeiros. Aqui não estão uma proposta global. A cada momento nós vamos falar sobre eles, nós vamos discutir o transporte, nós vamos discutir o meio ambiente, tá certo? De tempos em tempos nós vamos sempre atualizar com essa equipe do observatório, que nós criamos um observatório dentro do PT, um observatório de políticas públicas, e que a nossa companheira Rosilene Correia, essa líder sindical dos professores, mas da classe trabalhadora como um todo, coordena e lidera os nossos integrantes. Então era isso. Obrigado. Então aqui na nossa apresentação e pelas condições. Então eu queria aqui passar oficialmente para a TV Comunitária a nossa proposta e pedir licença aos companheiros. Eu saio aqui por questões de segurança sanitária, eu saio, a companheira Rosilene entra aqui e depois no final eu volto novamente. Obrigado a todos. Bem, tá aí, né? O companheiro já se deu uma introdução, enquanto a Rosilene ocupa aqui o espaço, que ela vai explicar detalhadamente o que nós temos aqui de conteúdo. No bloco 1 do texto, o título é Pandemia no Mundo, no Brasil e no DF. Aí vem o texto 2, que é o impacto da pandemia na economia mundial e também nacional. E também no capítulo 3, nós temos o impacto na economia do DF. No 4, o impacto nas finanças políticas, nas finanças públicas do Distrito Federal. O item 5, situação atual do sistema de proteção social e assistência no DF. São todos textos aí de excelência para cada um estar lendo e entrando lá para colaborar, sugerir, né? E o item ponto 6, aliás, termina mesmo no ponto 5. São 5 pontos por enquanto, nesse documento de 10 páginas, que não é um documento finalizado, como disse aqui o Jacé Afonso, é um documento aberto a sugestões tanto de membros do partido, quanto de colaboradores, de pesquisadores, de acadêmicos, de quem gosta aí da política no dia a dia. Aqui a gente não descriminaliza a política nem os partidos políticos, as forças sociais, né, os sindicatos, as associações, todos os movimentos sociais, isso aqui tem o pleno apoio dessa TV comunitária. E todos os partidos também, sem exceção. A política partidária brasileira é que garante a força da democracia brasileira. Então, para nós, o ponto principal é esse. Então, Rosilene, seja bem-vinda, né? Rosilene é vice-presidenta do Partido dos Trabalhadores no DF, é dirigente do Simpro e trabalha 24 horas. Né? Quase, né? Quase 40. Só não trabalha mais porque não tem mais de 24 horas no dia. Senão a Rosilene, com certeza absoluta, estaria lá trabalhando e na luta por dias melhores para Brasília e para o Brasil. Rosilene, é contigo, então.
Bom dia, Paulo. Suas Bom dia a anotações. todas e todos que estão nos acompanhando. Esse é um dia histórico para nós, para mim especialmente, que estou agora na executiva do partido, uma responsabilidade maior ainda. E acho que é importante, Paulo, a gente aqui falar um pouquinho do porquê que o PT está se colocando com esse observatório, apresentando alternativas, né? Acho que a gente tem aí uma trajetória que nos legitima para isso. Não só os dois governos Lula, governo Dilma, quase dois, né? O último a gente pode considerar que foi arrancado do povo brasileiro, não da Dilma, mas do povo brasileiro, com todos os prejuízos que nós estamos sofrendo até hoje, as consequências. Mas voltando um pouco no tempo, lá mesmo de 95 a 98, quando o PT governou pela primeira vez a capital do país e implementou políticas que estão aí até hoje, que se tornaram políticas de Estado, e rompeu naquele momento com uma política, de uma cultura, de uma política que não atendia, que era uma política horrorizista, assistencialista, enfim, de um domínio da população, especialmente a mais carente, e vantagens para aqueles que historicamente também levam vantagem. E depois voltamos, 2011, 2014, também mostrando que era possível ter sim um Distrito Federal diferente, com outra tarefa, com outra responsabilidade. Foi quando nós tivemos reestruturação de mais de 30 carreiras, de todas as carreiras do serviço público, com reajustes, com essa reestruturação de carreira, e que a Justiça, inclusive, na semana passada, reconheceu a legalidade dessa reestruturação e com as consequências das tabelas também reajustadas, coisa que muitos estavam chamando de irresponsabilidade e ilegalidade praticada pelo PT, pelo governo do PT. Então, acho que é bom a gente registrar que nós estamos com esse observatório não só para fazermos uma oposição de forma irresponsável ou demarcar território da oposição, mas é porque temos sim capacidade e, sobretudo, a responsabilidade com a população do Distrito Federal. Por isso que estamos aqui para apresentarmos, sim, como você mesmo disse, Jaci, é o início de um trabalho para esse período especificamente da pandemia, mas o observatório vai cumprir com a tarefa constante. Nós iniciamos esse trabalho agora com alguns colaboradores e depois outros virão, e como você mesmo disse, está aberto para recebermos a contribuição de todos, de qualquer um da população que queira contribuir, que entenda que nós temos sim que cobrar do governo ibanês, fazer oposição a essa política que está sendo implementada aqui, que é uma política aliada à política federal de Bolsonaro, não se diferencia, é uma política neoliberal de privatização. Nós, da educação, o primeiro presente que nós recebemos do governador ibanês foi militarização de escolas, e isso não está encerrado, ele pretende continuar com essa política. Então, nós estamos numa realidade no Brasil, que é de uma emenda constitucional que congela investimentos em educação, saúde e área social, e aí os estados se utilizam dessa prerrogativa e o DF não é diferente. Então, nós temos um congelamento de salários que foi aprovado também no Congresso, que é política do governo Bolsonaro, e que isso certamente será utilizado também pelo governador ibanês, que acabou de aumentar também o nosso percentual nas nossas alíquotas de contribuição da Previdência. Então, é toda uma política que a gente precisa se opor. E, sobretudo, nesse momento, que o papel do governo na verdade, deveria ser, né, de fortalecimento das políticas públicas. O papel do Estado, a mão forte do Estado, precisa cumprir com o seu papel nesse momento, que é de assistir aqueles que mais precisam, não de forma assistencialista, mas de fazer com que essas pessoas possam ficar em casa, que a gente não tenha que ter uma volta às aulas de forma precoce, que vai colocar em risco a vida de milhares de pessoas, a reabertura do comércio da forma que está sendo. Então, isso é caminhar na contramão. O que nós precisamos nesse momento, o Distrito Federal tem todas as condições, é de implementar políticas que venham socorrer não só as famílias que precisam de condições para permanecer em casa e cuidar das suas vidas, mas também dos pequenos e microempresários que geram emprego, de socorro a eles nesse momento, para que eles possam sobreviver e manter esses empregos. Nós precisamos que o Estado cumpra com essa tarefa e não que aprofunde a miséria e a pobreza do Distrito Federal, porque isso é um efeito dominó que vem contra o povo. Então, nós não podemos ter políticas aqui que a gente acabe levando o Distrito Federal para o mesmo caminho que o governo federal quer levar o Brasil inteiro. Aqui não, em todos os estados a gente precisa fazer com que Bolsonaro não consiga ir além do que ele já tem
vindo, nós precisamos dar condições para isso, reestruturar, e o papel do Estado é esse sim, de cuidar do seu povo. E aí eu quero aqui falar um pouco rapidamente. Nós temos um Observatório Nacional que é coordenado pela Fundação Perseu Abramo, que está fazendo esse trabalho em âmbito nacional, e nós aqui estamos cumprindo com essa tarefa do que é o nosso olhar aqui para o Distrito Federal, mas como eu disse, não é um observatório só para observar uma oposição apenas para se opor, mas é observar para a partir disso termos condições de apresentarmos propostas que sejam viáveis e que sejam do ponto de vista da implementação imediata, que a gente sabe que tem condições, temos legitimidade exatamente porque já governamos e sabemos que isso é possível. E esse observatório aqui do Distrito Federal, ele é composto por tem uma comissão, uma coordenação que fazem parte dela. O nosso companheiro Geraldo Magela, a Auriene, o Júlio Miragaia, que foi o nosso candidato ao governo do Distrito Federal nas últimas eleições. Temos o Vilmar Lacerda, o companheiro Vilmar Lacerda, e Rosilene Correia, que estão aqui apresentando esse observatório. Então, nós somos 5 membros desse observatório, com também colaboradores. Aí nós contamos com a participação do companheiro Berzoini, da Marilene, do Magal, que também contribuiu para esse primeiro material que está aí produzido, apresentado para vocês hoje, e também os setoriais de educação, saúde e cultura nesse primeiro momento. E aí, Paulo e demais que estão nos acompanhando, como eu disse, será um trabalho constante com participação de todos. É um trabalho coletivo, construção coletiva, até porque nós precisamos fazer com que tudo isso que nós estamos debatendo e apresentando se popularize. É preciso que a população do Distrito Federal se aproprie desse conteúdo para que as pessoas compreendam que é possível, que é viável, que cobre em todas as instâncias que a gente tiver capacidade de chegar, para fazer com que as pessoas também se alinhem a nós na cobrança para que essas políticas sejam implementadas. Acho que esse é o papel de um partido que se opõe a uma política neoliberal, privatista e aliada ao governo Bolsonaro. Então, esse é o Partido dos Trabalhadores cumprindo com a sua tarefa, com a sua responsabilidade, que é de proteção aos direitos da classe trabalhadora, e nesse momento falando aqui em nome do Distrito Federal. Então, a gente sabe muito bem que nós temos raízes, né? Nosso partido é de força e esperança, e é isso que nós queremos levar à população, não só do Distrito Federal, mas do Brasil, de que é possível sim. Nós temos todas as condições que esse país volte para o seu trilho e que o Distrito Federal também tenha uma política e um governo voltado para o interesse da população. E não de privatizações, não de militarização, não de medidas para atender o mundo empresarial, porque a volta às aulas, a abertura de comércio, as escolas particulares, sobretudo, é muita pressão do mundo empresarial, do lucro, é o capitalismo se sobrepondo. E nós entendemos que precisamos governar para fortalecer o Estado brasileiro, e fortalecer o Estado brasileiro é fortalecer o povo desse país. Então é esse o objetivo do nosso trabalho. Esperamos que a gente tenha aí as contribuições para novos desafios e também a força e capacidade de fazer com que o povo esteja do nosso lado para as cobranças necessárias, para que imediatamente o governo tome essas providências que a gente apresenta aí, que foi muito bem elaborado especialmente eu quero aqui reconhecer o empenho maior nesse caso, até pelo conhecimento técnico do companheiro Júlio Miragaia e Geraldo Magela, que esse primeiro passo nosso foi muito sobre a coordenação deles e produção mesmo do trabalho deles. Então, quero fazer aqui esse reconhecimento e agradecer a contribuição de todos que participaram dessa primeira etapa. Você, na coordenação desse observatório, Rosilene, para participar, sugerir, criticar, acrescentar, tem um link já do observatório ou qualquer rede do partido ou nos gabinetes dos deputados? Nas redes do partido podem fazer esse contato, podem fazer contato também com a de qualquer um de nós da direção executiva, como eu já disse aqui, os nomes de quem estão no observatório, né, quem é essa comissão, então podem fazer contato direto conosco, mas a ideia é isso, que a gente estruture dentro do nosso Facebook, dá algum espaço para que possa ter a contribuição direta lá com o observatório, criar um linkzinho específico do observatório. São os passos seguintes. Beleza, Rosilene, eu agradeço muito a sua presença, a sua participação aqui, ter vindo aqui na TV, né? Assim como o Jaci Afonso também, que vai permanecer aqui conosco. Eu não sei se você vai ficar ou se você tem compromisso, que você corre muito. Vou continuar, tirei a manhã de hoje para esse compromisso prioritário. Então tá.
É, Júlio Miragaia está conosco aí na linha, economista, foi candidato do PT ao governo aqui do DF nas eleições de 2018. Júlio Miragaia, Tudo bem-vindo à bom, nossa Paulo? tela, tudo jóia? Fale um pouquinho Bom aí, quem é dia a Júlio todos. Miragaia? Bom dia, só pra gente, né, assim, o pessoal que está na rede, está assistindo. Eu sei que você tem uma Bom, formação muito grande aí. eu sou carioca, já estou aqui em Brasília há quase 30 anos, né? E formado em economia, né? Estudei, né, a vida inteira economia, fui presidente do Conselho de Economia e presidente da Codeplan aqui no DF. E tive a oportunidade de ser o candidato do Partido dos Trabalhadores nas últimas eleições aqui no Distrito Federal. Estamos aí colaborando com o partido na elaboração dessas propostas que estão sendo agora apresentadas pelo Observatório. Legal. E a gente queria ouvir você falar sobre esses 5 pontos, né, essas 10 páginas desse documento. Eu vou abordar parte dessas questões e, na sequência, o nosso companheiro Geraldo Maia vai tratar do documento. Primeiramente, destacar que essa pandemia ela está afetando a economia inteira, e é bom contextualizar sempre, né? Mas ela afeta de uma forma diferenciada. Ela afeta numa proporção menor os países onde o poder público ele teve uma postura adequada, e isso fez com que o efeito da pandemia fosse menor, a disseminação do vírus fosse menor, afetasse o menor número de regiões, afetasse o menor número de atividades econômicas, num breve período de tempo, a partir de políticas públicas suficientes e adequadas. Por exemplo, caso China, Austrália, Alemanha, poderia citar aqui uma série de países. E, de outro lado, afetou muito fortemente a economia, onde o poder público ele não atuou, ou atuou de forma negativa, como foi o caso do Brasil, dos Estados Unidos, do Peru, do Equador, poderia citar também um número muito grande de países. A partir dessa atuação equivocada, você teve um período de tempo prolongado, né, na disseminação do vírus, foi muito forte, afetando muitas atividades econômicas, praticamente a totalidade desses países. Então, é importante destacar isso, Paulo, para que a gente entender que não é que a pandemia ela atingiu uma forma, né? Isso dependeu como cada país e cada gestor público se comportou. E aqui no Brasil, infelizmente, seja no governo federal, e governadores e prefeitos tiveram uma atuação calamitosa, né, para dizer o menos. Questão econômica, como é que isso aconteceu no Brasil? O Brasil ele já vem, é importante destacar que essa crise econômica ela não acontece agora. Há 4 anos, colhendo os frutos do que se praticou lá em 2016, né, com o golpe que derrubou a presidente eleita, Dilma Rousseff, implantando uma política neoliberal de desmonte dos serviços públicos, de desmonte de um sistema de bom social, de proteção ao trabalho. E o resultado está aí, né? Já vinha uma queda do PIB em 2016, no primeiro ano de Temer, depois 2 crescimentos pífios de 1,3% ao ano, que é praticamente crescimento zero em termos per capita, e já no primeiro ano de Bolsonaro, um crescimento de 1,1%, que também é crescimento zero em termos per capita. Então, a crise econômica ela vinha se agravando nesses 4 anos de política neoliberal. E agora, em 2020, ela despenca. O governo fala em queda de 4,7% do PIB, mas organismos internacionais estão falando entre 7% e 9%, e eu, há cerca de 2 meses, numa polêmica com os colegas do Conselho Federal de Economia, eu apostava, não desejava isso, mas eu apostava que a gente amargaria uma queda aí da ordem de 10% do PIB, que é um recorde histórico, né, no Brasil, e infelizmente, a gente não deseja, mas infelizmente a gente vai ter algo próximo, né, a uma queda espetacular, né, dramática no nosso produto interno bruto, com consequências terríveis na área social, particularmente no emprego. Aqui no DF, né, como é que a crise vai se apresentar aqui? É
importante que aqui ela vai ter uma manifestação muito em função, né, a gravidade dela vai ser muito em função da estrutura econômica que nós temos aqui. Alguns dizem, não, mas nós temos aqui um alto peso, né, uma alta participação do público no PIB, e isso atenua a crise. É verdade. Né? O setor público vai sofrer menos do que o setor privado. Mas, de outro lado, os serviços privados aqui têm uma participação de 45% no nosso produto interno bruto. É onde a crise está se revelando mais forte. E aqui a participação é muito grande dos serviços privados. E serviço é aquela história, você não tem como retomar lá na frente. O que você deixou de frequentar um restaurante aqui, você não vai almoçar 3 vezes no mesmo dia. Então, isso aí vai ficar registrado como uma queda muito forte no nosso produto. O DF também tem uma participação muito acima da média das pequenas e microempresas, né, das médias. Praticamente, nós não temos grandes empresas aqui no Distrito Federal. E o que acontece com essas micro e pequenas empresas e as médias empresas? São aquelas que são mais vulneráveis, são aquelas que têm uma taxa de mortalidade maior de crise, e são aquelas que têm menor condição de sustentar os empregos durante uma situação de crise. Então, isso é um aspecto, né, conta negativamente na nossa realidade. Também temos aqui no DF uma forte participação do trabalho informal. Eu estou falando aí de autônomos, estou falando aí de microempreendedores individuais, e isso é o segmento que mais tem sofrido, mais do que o setor formal, os efeitos da crise. Outra questão importante é que haverá aqui uma maior perda no rendimento médio, particularmente dos autônomos. Por que isso? Aqui no Distrito Federal, todos sabem que o DF tem uma elevada, e os autônomos, segundo os dados da pesquisa de emprego e desemprego do DF, tem média de R$2.000, né? No resto do Brasil, né, na média do Brasil, em torno de 1.400. Mas essas pessoas estão recebendo hoje os 600. Ou seja, a diferença entre o rendimento médio normal desses autônomos e o que está recebendo em termos de auxílio emergencial é muito maior do que nos demais estados do Brasil. Isso vai ter um impacto muito forte, né, no rendimento dessa população. E, por fim, né, não podemos nunca nos esquecer na crise na área metropolitana, que vai ter um rebatimento muito forte. E essa crise nesses municípios metropolitanos, chamado entorno metropolitano, né, ela também está sendo aguda, né, e mais aguda do que aqui, porque, tradicionalmente, essas regiões têm uma taxa de desemprego muito elevada, uma crise social muito forte. Bom, finalizando, o que o governo deveria fazer e não está fazendo? Não está fazendo. Primeiro, proteger as pessoas. Né? O nosso documento diz recuperar e ampliar o programa social, que vem sendo dado aqui. Né? A gente tem aí informações de que, na área de assistência social, o sindicato tem dado o total desmonte, né? Os CREAs existentes aqui estão praticamente sem pessoal para atender essa população. Então, isso aí é fundamental. A questão emergencial, que o Magela vai abordar na sequência, também é fundamental que ele chegue às pessoas. O segundo é salvar os empregos e viabilizar o financiamento para o capital de giro dessas empresas. Elas vão fechar, elas estão fechando. E aí não adianta dizer que tem recursos e o sistema financeiro exige que essas empresas apresentem garantias, porque não tem garantias para apresentar. O governo tem que criar efetivamente um fundo de aval que substitua as garantias que essas empresas não têm, essas micro e pequenas empresas não têm como apresentar. Outra medida também que poderia ser adotada é promover a isenção ou postergação no recolhimento de tributo, né? Jogar isso para frente. E aí, por fim, ficaria a pergunta, mas de onde viriam os recursos? O governo tem que ter competência para buscar esses recursos. Parte deles vão vir da ajuda do governo, que foi aprovada pelo Congresso Nacional para compensar a perda de receita tributária que os estados estão tendo, estados e municípios. Então, parte que está vindo daí. A queda no Fundo Constitucional do DF acontece esse ano. Ela só vai acontecer o ano que vem, porque aconteceu no segundo semestre do ano passado desse ano. Então, vai acontecer em 2021, mas esse ano não tem queda no Fundo Constitucional. E tem que ter competência para buscar recursos do BNDES, dos bancos oficiais, Banco do Brasil, Caixa, inclusive trabalhar junto ao governo federal para
conseguir financiamentos internacionais. Essas fontes são viáveis, né? Existem recursos disponíveis direcionados a determinados países que estão sofrendo fortemente com a pandemia, e o governo tem que ter competência para, articulando com o governo federal e com o Congresso Nacional, buscar recursos também fora do país. E mais, né, são essas as soluções ou recomendações que o PT apresenta nesse momento, e eu palavra para o nosso companheiro Magela. Beleza, já vou passar para o Magela. Eu queria mandar um abraço aqui para quem está nos assistindo, né? Chico Pereira, Sabino Vasconcelos, Sebastião Milanês, Lacerda, Paulo César, Pedro Celso, Jefferson Bulhosa, João Silva, Neide Samico diz aqui, a TV comunitária é a nossa voz. Madalena Torres, que parabeniza por esse debate e esclarecimentos. Bem, nós estamos aqui nesse programa agora com o PT que está lançando, né, aqui no DF uma proposta para enfrentar a pandemia e superar as crises aqui do DF, com o título Cuidar das Pessoas, Proteger o Emprego e Retomar a Atividade Econômica. É um documento que está lá no Facebook, à disposição de todos, Facebook PT DF 13. É só entrar lá nesse Facebook e acessar esse documento e poder participar também dessa trajetória aí do partido lançando suas ideias para a sociedade como um todo, num projeto bastante transparência. Nós vamos ouvir agora Magela, que foi deputado federal, bancário e sempre foi deputado distrital também, presidente da Câmara Legislativa, né, Magela? Uma honra muito grande ter você aqui conosco na tela para estar falando também desse documento e de como participar dele. Seja bem-vindo, Magela, toda a palavra é sua. Bom dia, Paulo Miranda, e a todos e todas ouvintes e telespectadores da TV comunitária. Bom dia a todos. Inicialmente eu quero prestar aqui uma solidariedade a todas as famílias que foram atingidas pelo coronavírus, desejar conforto àquelas famílias que perderam seus entes queridos e desejar que o governo adote atitudes para não permitir a proliferação maior ainda do que está acontecendo com esta pandemia. E eu quero também ressaltar aqui que nós temos uma avaliação muito clara de que esta pandemia poderia ter sido tratada de forma diferente, mais adequada pelo governo federal, que infelizmente foi irresponsável ao tratar esta questão e brincou com a saúde da população brasileira, especialmente pela postura do presidente da República e de alguns de seus ministros. É notória a irresponsabilidade do governo federal de ter até esse momento um interino como ministro da Saúde que não conhece da questão, tomando conta de uma pandemia que criou problemas para o mundo inteiro e colocou o Brasil na situação vexatória de estar no segundo lugar de mortes no mundo. Também ressaltar que aqui no Distrito Federal o governador teve uma postura muito parecida com uma barata tonta. No começo começou a adotar políticas adequadas e depois começou a seguir as orientações do Bolsonaro, a se submeter a pressões inadequadas de segmentos econômicos e começou a negligenciar. Portanto, infelizmente, a postura do governador aqui no Distrito Federal tem sido de uma barata tonta no trato desta questão. E por isso, nós do PT decidimos apresentar este conjunto de propostas para demonstrar a nossa insatisfação, a nossa indignação com a forma que o governador vem tratando essa questão e, ao mesmo tempo, apresentar saídas, apresentar ideias e apresentar propostas. Todas elas absolutamente execuíveis e partindo
de algumas avaliações que nós temos que é preciso efetivamente serem consideradas. Inicialmente, na questão da saúde, ficou muito clara a incapacidade, a incompetência deste governo para gerir a questão da pandemia do coronavírus. Faltaram equipamentos, os equipamentos necessários para os profissionais, os EPIs, faltou planejamento, faltou gestão. Para vocês terem ideia, nós estamos mudando de secretário de saúde igual se mudou de ministro no plano federal. Então a incapacidade na área da saúde está muito clara. E o PT, dentre as questões que nós propomos, é que se suspenda todo o processo de privatização da saúde pública do Distrito Federal, que volte a valorizar os servidores deste segmento e que faça investimento em construção e equipamentos para a saúde pública de um modo geral, especialmente de UBSs e de UPAs. Na questão da educação, nós demonstramos a nossa insatisfação com a intenção do governador de reabrir as escolas, voltar às atividades, às aulas normais, e nós somos contra, o PT é contra. Tanto que nós estamos propondo que só faça a reabertura das escolas e a volta às aulas depois de ouvir as entidades sindicais, ouvir as entidades que representam os pais e os alunos, e que faça isso com base em decisões e orientações científicas, em orientações médicas, e não por pressão do governo federal ou por atitudes que não estejam embasadas em questões científicas. Como o Júlio Miragaia já falou, nós temos uma preocupação também muito grande com atenção às empresas, especialmente às micro e pequenas empresas. Nós queremos que seja criado um fundo de aval no BRB para possibilitar que as micros e pequenas empresas tenham como ter acesso ao crédito de forma adequada, com segurança. Queremos que seja discutida a possibilidade de isenção para aquelas empresas que não tiveram arrecadação neste momento, ou que aquelas que tiveram pouca arrecadação, o adiamento do recolhimento dos impostos. Nós queremos que se reabra, na questão da proteção social, imediatamente o cadastro para as famílias que ainda não estão cadastradas no auxílio emergencial possam se cadastrar, que o governo faça a complementação para aquelas que recebem o Bolsa Família até o valor de R$ 408 e que este valor seja pago no mínimo até dezembro. Na questão da cultura, nós queremos que o governo volte a fazer o financiamento da cultura, especialmente nos equipamentos que nós temos, nos espaços públicos, que volte a publicar editais emergenciais para que os profissionais da saúde possam trabalhar e que pague imediatamente, faça o repasse que vem da lei Aldir Blanc. E na questão do emprego, nós apresentamos uma série de propostas, porque nós consideramos que a indústria da construção civil tem todas as condições de gerar, no curto prazo, depois que terminar a pandemia, cerca de 50 mil empregos diretos. Nós temos algumas áreas que o governo pode, por exemplo, fazer 2 turnos, até 3 turnos, fazer a retomada de programas como o programa habitacional, fazer com que as obras que já estão licitadas sejam imediatamente iniciadas, as que estão planejadas que sejam licitadas. Enfim, nós temos neste projeto que apresentamos um conjunto de ideias e de propostas que estão de acordo com aquilo que nós conhecemos da administração pública, que nós conhecemos do governo do Distrito Federal. Se o GDF, se o governador quiser, ele pode implementar todas essas propostas imediatamente, que todas elas vão ajudar o Distrito Federal a sair de forma adequada da crise do coronavírus. O que nós queremos é que o governo ouça a população, ouça os segmentos e faça aquilo que for melhor. E pare
com a política de zigue-zague, que mais parece uma barata tonta, como nós já dissemos, e que foque na superação da crise social e econômica que nós temos no Distrito Federal. Era isso que eu tinha que fazer as considerações neste momento. Magela, deputado Magela, eu agradeço muito a sua participação aqui, o seu compromisso, né, de estar aqui conosco falando desse documento, sobre propostas para superar essas crises sanitária, econômica e política aqui do Distrito Federal. E importante que tenha a sua presença aqui na tela conosco e sempre que quiser estamos aqui à sua disposição, beleza? Bem, nós vamos chamar agora então, deputado, agradeço a sua presença, vamos chamar o Chico Vigilante. Deputado Chico, tudo bem? Mais uma vez aqui na tela, né, Chico? Vamos mudar esse nome aqui dessa TV para... Vamos mudar o nome aqui para TV Chico Vigilante. Paulinho, obrigado aí pelo convite. Parabenizar aí o Jacé Afonso, presidente do nosso partido, a companheira Rosilene, que está coordenando esse trabalho, Miragaia, que também participou da elaboração. Acho muito importante apresentar propostas para a sociedade. Agora, tem algumas coisas que precisam ser ditas. Eu, particularmente, estou muito preocupado porque está todo mundo depositando toda a culpa no coronavírus. E o coronavírus não é culpado de tudo. Tem um vírus mais terrível, que foi o vírus Paulo Guedes e Capitão Capiroto, que é o Bolsonaro junto, né? Esses vírus já estavam corroendo a economia brasileira. Estava vendo ontem, o déficit das contas públicas vai ser de 800 bilhões de reais. Tem potencial para chegar a 1 trilhão de reais. Dizer também, eu estava ouvindo o Miragaia, acho que uma coisa que nós, especialmente nós de esquerda, temos que ter clareza, não vai entrar financiamento de fora. Ninguém vai financiar nada no Brasil tendo um governo irresponsável desse, que ele não acredita. O investidor não bota dinheiro dele no fogo. A não ser alguns que fazem umas benesses, tipo que o Jorge Soros fez lá no Maranhão, doou $1 milhão, né, para o estado do Maranhão, investir em agricultura familiar e outras coisas. No que tange ao Distrito Federal, que é um trabalho que eu acho que o PT tem que se dedicar mais ainda, a gente tem que ir fundo nisso. Tem 3 coisas que eu julgo que são fundamentais e imediatas. Primeiro, nós temos que ter uma testagem em massa da população. Tem que testar tudo, se possível. Não é? Portanto, é muito importante que tenha essa testagem em massa da nossa população do Distrito Federal, até para trazer uma certa tranquilidade para as pessoas. Porque o índice de infectados pelo coronavírus no Distrito Federal e no Brasil é muito maior do que o que está sendo dito a cada momento. Tem estudos que apontam que é de 7 vezes mais. Portanto, é sério, é grave. Outro ponto, que está no documento do PT, e acho que o PT deve trabalhar ele muito bem, que é a questão da geração de emprego. O maior problema no Distrito Federal é o desemprego, a onda de desemprego. E, mais uma vez, eu digo, a culpa não é do coronavírus. Só do coronavírus. Ele tem parte da culpa. Mas eu tenho falado constantemente, tanto eu como a Arlete, a gente tem se dedicado muito a isso. Nós temos formado uma dupla perfeita na Câmara Legislativa, temos levantado essa questão, que é o seguinte, gente. Antes do coronavírus, você passava aqui na Avenida Hélio Prates de Ceilândia, que é a cidade que eu moro, e a principal avenida comercial da cidade, centenas e centenas de lojas fechadas. Lojas fechadas. Você vai para a Comercial Norte de Taguatinga, não é? Verifica o tanto de lojas que tinha fechado antes do coronavírus. Tinha uma expectativa que, se tivesse um governo que investisse, e que elas iam voltar a funcionar. Agora, definitivamente, a maioria absoluta não vai voltar. Em Brasília, nós temos também um segmento empresarial muito atrasado, não é?
A gente precisa buscar segmentos avançados do setor empresarial aqui, para ver se juntos a gente avança. Porque a maior chaga, o maior problema que mais desespera as pessoas hoje é o desemprego. As pessoas estão passando fome, efetivamente. O PT fez campanhas, até sem mostra a logomarca do partido, de solidariedade para compra de cesta básica e tudo. Isso ameniza o sofrimento, mas não resolve. Outro ponto, e a Rosilene que está aí, que é professora, a maior preocupação hoje, que é com o setor de ensino, precisa que tenha efetivamente o monitoramento e adequar as escolas para quando for voltar às aulas, que não é agora. Porque as crianças, de certa forma, o índice de infectados pode morrer crianças, mas não é tanto. Mas o problema são os avós, o problema são as pessoas que estão dentro de casa. Esse realmente é um problema muito sério. Portanto, eu quero parabenizar o PT pela iniciativa, dizer que a gente tem que desdobrar esse documento, viu, Jaci Afonso? E fazer debates nas cidades, conversando com as pessoas, mostrando que o PT não é só de discurso, mostrando que o PT tem propostas para resolver os problemas da cidade. Obrigado, Paulinho. Obrigado à direção do PT. Estaremos sempre juntos na defesa dos interesses da nossa comunidade. Valeu, Chico. Tamo junto. Obrigado aí pela sua presença. Obrigado. Bem, nós estamos com esse programa aqui no ar hoje, mostrando o lançamento do Partido dos Trabalhadores desse documento, que tem 5 pontos iniciais e com o seguinte título, né? Cuidar das pessoas, proteger o emprego e retomar a atividade econômica na linha do Miragaia e do Chico Vigilante, né? Ontem eu também fui à feira dos importados comprar algumas coisas de tecnologia aqui para a TV, para mim mesmo, e muitas lojinhas fechadas. Não encontrei essas lojinhas abertas. Então, essa situação de pequenos e micros empreendedores e empresários é que é o grande problema, né? O governo federal dificultou o acesso aos recursos, apesar do Congresso Nacional ter tomado uma postura muito boa. Infelizmente, a parte mais importante, que seria não consultar a ficha da empresa, o capiroto, como diz o Chico Vigilante, vetou essa parte da proposta e impede o acesso aos créditos. Aí não tem mercado que suporte a falta de recursos e investimentos. Bem, nós estamos com a deputada Arlete Sampaio. Arlete, seja bem-vinda à tela da TV Comunitária. Nós queremos ouvir e a palavra é toda sua. Arlete, né, dispensa comentários, foi nossa vice-governadora do Partido dos Trabalhadores aqui com o Cristóvão, foi deputada distrital, é deputada distrital de novo, já foi presidente do PT também e não para de trabalhar, né? Como eu disse aqui da Rosilene, se o dia tivesse mais de 24 horas, com certeza absoluta, a Arlete Sampaio estaria dando duro todos os momentos por uma vida melhor no Distrito Federal. E a Arlete é médica, né? Então, Arlete, com você. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom dia aos companheiros que coordenaram esse processo do observatório aqui no Distrito Federal. Bom dia ao nosso presidente Jaci Afonso, que tem tão bem conduzido o partido nesses últimos tempos. Queria primeiro falar que nós estamos hoje em Brasília e no Brasil confrontados a uma situação extremamente crítica, porque nós temos uma combinação de crises importantes. Nós temos a crise sanitária. O Brasil ontem foi o primeiro lugar do mundo em número de casos novos, por exemplo. Nós temos uma situação de crise econômica que, evidentemente, evolui também para uma crise social, com milhões de pessoas desempregadas, com uma situação em que o governo não assiste às pessoas que realmente precisam dos cuidados e da assistência do Estado. E nós temos uma crise política de um governo absolutamente irresponsável, que não cuida do país, não cuida das pessoas. A gente pôde comparar isso quando a gente assistiu pela televisão aquela reunião ministerial. E a gente teve a oportunidade de ouvir um ministro dizer a seguinte frase: a gente aproveita a pandemia e passa a boiada. E é isso que está acontecendo
em todas as áreas da administração pública. O Guedes faz isso o tempo todo. A gente aproveita a pandemia e passa a boiada. Quer dizer, e as pessoas que estão morrendo não importa. E daí? É assim que diz o presidente da República. Então, esta crise afeta todos os estados brasileiros e afeta também o Distrito Federal, embora todos são afetados de maneira diferente a partir da maneira como cada estado ou cada unidade federada conduz a sua política. Eu quero, então, falar que nós do PT já tivemos a oportunidade de governar o Distrito Federal por 2 vezes. Nas 2 vezes, deixamos marcas importantes na cidade na construção de políticas públicas voltadas, sobretudo, para as pessoas mais carentes. Então, essa é a marca do Partido dos Trabalhadores. Nós deixamos um legado importantíssimo de políticas públicas construídas para o Distrito Federal, tanto no governo de 95, 98, com Cristóvão Arletti, quanto agora no governo do Agnello, de 2011 a 2014. Então, infelizmente, nós não temos isso hoje. Nós temos no Distrito Federal um governo que a primeira coisa que fez foi importar forasteiros para ajudar a governar o Distrito Federal. Não sei por que isso, quer dizer, nós temos em Brasília quadros importantes, em todos os partidos políticos e, sobretudo, no nosso partido, mas, evidentemente, nós não participamos desse governo com o qual nós não concordamos. Mas ele não precisava trazer gente de fora que não conhecia a realidade do Distrito Federal para secretariar as várias pastas. Por exemplo, vou pegar a saúde. O primeiro secretário de saúde foi uma pessoa de Mato Grosso do Sul que teve passagem no Ministério da Saúde no governo do Temer. E esse cara não conhecia o sistema público de saúde de Brasília. E ele pouco contribuiu ao longo do tempo, tanto é que saiu finalmente. E quem ele põe no lugar do novo secretário? Um outro forasteiro, um sujeito importado de Alagoas, que teve passagem também no Ministério da Saúde, mas que não conhece nada da política pública de saúde do Distrito Federal. Então, e é engraçado, porque lá no governo federal, quando sai alguém, Bolsonaro põe um militar no lugar. Aqui em Brasília, quando sai alguém, o governador Ibanez põe um advogado no lugar. O partido dele é o partido dos advogados. Só tem advogado para todo lado, como se eles fossem resolver o problema. Então, veja bem, nós temos uma situação difícil em Brasília, nós tivemos, com certeza, a correção de ter feito inicialmente, tomado medidas corretas em relação ao controle da pandemia, com isolamento social, fechamento das escolas, etc. Tivemos um momento em que Brasília liderou nacionalmente o ranking do maior capacidade de isolamento social do Brasil, e, de repente, o governador muda tudo isso. Começa a reabrir a torta e a direito tudo, e nós estamos vendo aí o agravamento da situação. Nós não sabemos quando que isso vai melhorar, Nós ainda não temos uma vacina que garanta a nossa imunização, portanto, a gente vai ter que conviver com essa pandemia por muito tempo. Então, eu quero dizer a vocês que o PT tem quadros importantes, teve a oportunidade de dirigir essa cidade por 2 vezes, aprendeu muito nessas épocas, nessas ocasiões, e tem todas as condições de oferecer à nossa cidade, à nossa capital, ao Distrito Federal, propostas alternativas, não só como fazer um enfrentamento devido a essa pandemia, como também como assistir as pessoas que hoje estão passando necessidades, porque, de fato, a assistência social não está cumprindo o seu papel. As cestas de alimentos demoram para chegar, os CRAs, os CRES estão completamente desatualizados do ponto de vista da quantidade de servidores que precisam ter para poder enfrentar a situação de pobreza, de necessidade das pessoas. Nós estamos diante de um governo que prioriza, sem dúvida alguma, o seu diálogo e as suas ações para o setor empresarial. Todas as medidas do governo têm saído nesse sentido. A preocupação deles é somente com os empresários, tanto é que foi barrado, mas o Ministério Público barrou, mas tinha a previsão de repasses para o setor de transporte de 68 milhões de reais. Nós tivemos aí o projeto que foi rejeitado pela Câmara, do Refis, que contemplava, inclusive anulava o principal da dívida daqueles caras sonegadores que recebiam o ICMS e não repassavam para o governo. Quer dizer, então, o governo está voltado para os grandes empresários, os grandes serviços aqui.
Então, a gente vê o seguinte, quando nós discutimos lá na Câmara esse auxílio emergencial, eu falei claramente, nem precisava de ter uma lei nova, porque em 2013 nós fizemos a Lei 615 de 2013, que já previa a atuação da assistência social em tempo de calamidade. Né? Nós fomos o governo que o governo Agnello deixou mais de 400 UTIs montadas na rede pública. Essas UTIs foram posteriormente desmontadas. E hoje a gente tem uma situação em que, na saúde pública, por exemplo, a gente tem um comando duplo. De um lado, a Secretaria de Saúde, e de outro lado, o Instituto de Gestão Estratégica em Saúde, que está não só terceirizando, como quarteirizando um monte de serviços. Não é isso que a gente quer para a saúde pública do Distrito Federal. E nós estamos vendo a importância que é para o país, para a população, ter um sistema de saúde robusto, ter um sistema único de saúde competente, capaz de realmente enfrentar diversas situações e levar a qualidade de vida para o povo, que não é só hospital, que não é só UTI, que é também a atenção primária à saúde. Nós temos hoje uma situação de poucas equipes, né? Embora se diga que tem 500 e tantas equipes, a gente não vê essa atuação na ponta, inclusive para ajudar no controle dessa pandemia. Se nós tivéssemos uma atuação na ponta das equipes de saúde da família eficiente, nós poderíamos ter, inclusive, uma redução da quantidade de hospitalização que existe hoje, e as pessoas precisam, porque não tem quem as oriente, né, lá na ponta. Então, eu acho que há uma situação dramática em Brasília, a situação se agrava, o desemprego cresce e a gente efetivamente não vê a empatia do governo, não vê empatia do ponto de vista de ele sentir o sofrimento que tem as pessoas hoje no Distrito Federal. Então, nós precisamos, de fato, de alternativas políticas, e o PT está oferecendo um conjunto de propostas, mostrando que tem competência para ajudar o Distrito Federal a sair dessa crise. Nós achamos que as propostas que o PT apresenta hoje são propostas viáveis, propostas simples, né, que podem ajudar o Distrito Federal a enfrentar esse momento tão difícil, tão complicado que nós estamos vivendo. Portanto, Paulo, era isso que eu queria dizer a todos vocês, a todos que estão nos acompanhando. Nós temos todas as condições de contribuir pela nossa experiência, pela qualidade dos nossos quadros, com as soluções concretas para que o Distrito Federal enfrente a pandemia, como também enfrente a situação econômica e enfrente a assistência às pessoas que estão precisando da presença do Estado. É isso que eu gostaria de falar hoje. Opa, muito obrigado, deputada, pela sua presença, pelas suas palavras e com certeza absoluta todo mundo que está nos assistindo aí, né, está gostando bastante. Nós vamos chamar agora, agradecer a presença da deputada Arlete aqui, né, e chamar a deputada Érica, mas parece que ela ainda não conseguiu entrar aqui conosco. Deixa-me ver aqui quem que está participando aqui na rede, para a gente estar valorizando o nosso povo que está presente, né, Rosilene? Exatamente, com certeza, estava acompanhando ali no Facebook, muita gente nos acompanhando. Isso é bom, demonstra que as pessoas estão realmente preocupadas, né, Paulo, com o que está acontecendo e com as providências que precisam serem tomadas. Nós temos aqui o Josibel, Lacerda de novo, Madalena Torres, parabéns Arlete, mulher guerreira, Renata Araújo, também elogiando a Arlete, Henrique Torres também. A Arlete está bem cotada aí. Isso é legal. Exatamente, mas a Arlete tem uma trajetória aí que muito nos orgulha, né? Muito bacana. Muito. A Arlete comandou muita coisa legal na época do governo Cristóvão, sim, né? Coisas novas. Vice-governadora. Como orçamento participativo. Exatamente. A gente costuma falar que foi a nossa governadora. Nos dias de hoje, então, a Arlete é que foi a governadora do PT de 95 a 98. Absoluto. Mais do que nunca. Mas o Chico Vigilante, assim, eu quero registrar aqui isso, a nossa... Hoje, né, a nossa realidade na Câmara Distrital, o quanto a gente sente na pele a diferença que faz, a falta que nos faz termos mais representantes da classe trabalhadora ali. E aí a gente vê o Chico e a Arlete contam, claro, ali com o bloco que foi possível de se construir, de companheiros também que têm correspondido a isso, demonstrado toda a responsabilidade, mas a gente sabe que precisamos também ampliar, né? Ir além desses 5, às vezes 7, às vezes 8, mas nós não podemos deixar que a Câmara Distrital fique
tomada, digamos assim, por uma política que não é a que defende os interesses da população do Distrito Federal. Então isso é muito preocupante, né? Então fica aí, e aí a Arlete e o Chico ficam lá, assim, tentando fazer o impossível às vezes. Então o nosso reconhecimento aqui do papel que os companheiros desempenham, e claro que a Érica fazendo toda a diferença na Câmara Federal. E a gente sabe, e agora é bom, viu, Paulo, a gente registrar aqui, eu como educadora, representante da categoria, também na votação do Fundeb, a única do Distrito Federal que votou contra a educação pública, e não é contra os trabalhadores, é contra a educação pública, né, que não é uma pauta corporativista do Fundeb, foi a Bia Kiss. Então, que a gente se lembre sempre desse nome. Quem é essa pessoa, de onde surgiu e como é que tem votado. A gente precisa recuperar isso. Aí você me lembrou um comentário aqui, eu não consegui encontrar agora, porque é muito comentário. Uma pessoa que entrou aqui, eu até agradeço a presença dela aqui na rede da TV, do PT, falando que o cidadão tem que fazer a sua parte, né, Exatamente. No voto. Chamou para Mas a gente tem feito muito isso. O Chico, outro dia, também num programa nosso, fez essa discussão, assim. E no sindicato, falando um pouco agora do sindicato, as coisas, assim, a gente tem falado isso, porque exigem uma... E aí vai para os partidos também que são oposição, a responsabilidade dos parlamentares de não deixar que as coisas sejam aprovadas, mas em minoria você não consegue. E alguém votou para que essa maioria estivesse lá e representando a esses interesses. Então a gente precisa fazer mesmo esse debate da minha responsabilidade, com o meu voto, quem é que eu estou colocando lá e vai representar e defender o quê? Porque depois a gente não dá conta disso sozinhos. Correto, a gente tem uma bancada de deputado federal de 8, a Érica Cocai a gente conhece bastante, todo mundo conhece, pode gostar ou não da Érica, mas é uma mulher que trabalha muito para o Distrito Federal. Agora, quem são os outros? Exatamente, de onde surgiram? Né? Estão ali a que serviço? O serviço é para servir a quem, a quê? Bem, nós estamos na linha com a deputada federal Érica Cocai, já foi deputada distrital, presidente da CUT, uma mulher aí batalhadora, como eu acabei de falar, né? Érica, seja bem-vinda, nós queremos ouvir você. Então, Paulo, me escuta? Sim, estamos ouvindo. Você me escuta? Sim. Então, eu queria primeiro parabenizar o PT pela realização e o lançamento destas propostas. Acho que isso é absolutamente fundamental, porque aborda pontos que são pontos importantes para que nós possamos enfrentar essa crise trançada. Nós temos uma crise sanitária, uma crise econômica, e todos os estudos estão pontuando de que quanto mais rápido se enfrenta a crise sanitária, mais rápido se tem a recuperação da economia. Então não há que se criar uma dicotomia que leva à morte nesse país. Então a dicotomia entre economia e entre saúde, ou seja, que é preciso romper o isolamento para que as pessoas não percam os seus espaços econômicos ou a sua renda ou o seu próprio emprego. E isso tem feito do Brasil um país onde nós caminhamos a passos muito largos para um nível de mortes que é inadmissível. Eu lembro do movimento cultural aqui no Distrito Federal, que fez uma manifestação onde dizia: quem parte é amor de alguém, quem parte é sempre amor de alguém. Então, são mais de 81 mil pessoas que faleceram. Nós estamos vivenciando no Brasil, portanto, uma necropolítica, uma crise econômica, uma crise sanitária, uma crise econômica. Do ponto de vista do investimento do Ministério da Saúde, o TCU aponta que não se investiu nem 30% dos recursos necessários para se enfrentar a crise na saúde, a crise econômica, para se enfrentar para a crise sanitária, para se enfrentar o coronavírus. E nós estamos tendo o governo gotejando tanto os auxílios emergenciais, são mais de 40 milhões de pessoas que entraram buscando o auxílio emergencial, que o governo queria em R$200. O governo queria um auxílio emergencial de R$200. E nós trabalhamos no parlamento para que esse auxílio chegasse a R$600, podendo chegar a R$1.200 em caso de mulheres que dirigem lares monoparentais e em outras circunstâncias. Então, portanto, nós temos um governo que não deu respostas e não dá respostas à crise sanitária, fez uma verdadeira intervenção no Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde está sem ministro titular até este momento, o que mostra
mostra esse desprezo. É a expressão, a tradução do "e daí?", eu não sou coveiro, todo mundo morre um dia, a tradução desta fala em medidas que são medidas que colocam em risco a vida do povo brasileiro. Num país onde você tem como comorbidade a desigualdade social. Nós temos determinados segmentos da população brasileira que têm um impacto muito maior com relação à própria crise sanitária. É isso que nós estamos pensando. Estamos dizendo no Brasil uma necropolítica. Nós lutamos muito para que tivéssemos a capacidade ou a possibilidade de que houvesse empréstimos ou que houvesse recursos. O governo federal liberou mais de R$1 trilhão para os bancos, para que estes recursos de mais de R$1 trilhão pudessem se traduzir em crédito para salvar as pequenas, as médias empresas, que representam 20% do PIB e é quem mais emprega aqui no Brasil, e aqui no Distrito Federal concentra grande parte das nossas empresas, porque aqui nós não temos, via de regra, grandes empresas. Então, portanto, a necessidade do auxílio é grande de estabelecê-lo, apesar de ter se liberado mais de R$1 trilhão para os bancos, que só os 5 maiores bancos desse país no ano passado lucraram mais de R$100 bilhões, e esse lucro o governo sacraliza, ele protege a ferro e fogo o lucro dos bancos em detrimento do auxílio ao desenvolvimento destas empresas que são fundamentais para que o Brasil possa elevar e sempre lembrar que nós não estávamos em um voo crescente no Brasil e fomos abatidos pelo coronavírus. Isso faz parte do arsenal de mentiras que tem sido a lógica deste governo. Nós vimos de um PIB de pouco mais de 1%, nós vimos de uma retração no próprio PIB antes da própria crise sanitária, da crise na saúde, antes da pandemia ser estabelecida enquanto tal. E, além disso, nós vimos de um universo de por volta de 40 milhões de brasileiros e brasileiras que estavam na informalidade. Um governo que disse que era preciso aprovar o teto dos gastos, que geraria emprego, não gerou emprego. Que era preciso aprovar a reforma da Previdência para gerar emprego, não gerou emprego. Que era preciso aprovar a reforma trabalhista para gerar emprego, não gerou emprego. E nós já vimos neste quadro que se agudizou com a própria crise. Então, portanto, este é o quadro de uma necropolítica, de um governo que resistiu nos R$600, que liberou recursos para os bancos, mas que não trabalhou na perspectiva de auxiliar pequenas e médias empresas, que não repassa os recursos necessários para a saúde e que tenta dominar o Estado. Nós vimos, e a Arlete lembrou bem, a reunião ministerial do Vamos Passar a Boiada, que está se dando em vários momentos. Durante a pandemia, o governo, ministro Guedes, tenta retirar mais direitos de trabalhadores e trabalhadoras. Durante a pandemia, libera recursos do Banco Central de quase R$1 trilhão, para além dos R$1 trilhão que foram liberados para os bancos e que foram empossados nos bancos, não chegou nas pequenas e médias, permitiu que o Banco Central comprasse em títulos, muitos deles sem nenhuma viabilidade no mercado, títulos podres, por volta de R$1 bilhão também. Esta é a cara deste governo, que apresenta agora uma reforma tributária que não mexe na estrutura tributária brasileira, mas aprofunda as desigualdades. E eu tento dizer, olha, como é possível? Você vai aumentar os impostos com relação aos serviços. Aí o governo diz, eu vou aumentar o imposto, mas eu vou desonerar a folha e eu preciso criar um novo imposto para cobrir a desoneração da própria folha, porque eu vou aumentar o imposto para a área de serviços. E o governo tem uma crueldade tão profunda, porque ele quer fazer uma renda básica para o país, mas ele vai tirar a diminuição ou a isenção de impostos da cesta básica. A diminuição de impostos na cesta básica possibilita que os alimentos que impactam muito mais no salário da população de baixa renda, os alimentos que estão na cesta básica, eles fiquem mais baratos. Ele está discutindo tirar essa isenção
os alimentos vão ficar mais caros, ele vai arrecadar mais e com esse recurso ele quer criar um outro auxílio emergencial. É um governo impostor. Impostor. Todas e todos nós vimos o que ele tentou fazer com o Fundeb. Pegar uma despesa da Previdência Social e colocar para ser arcada, que são as aposentadorias, pelo Fundeb. E, ao mesmo tempo, pegar recursos do Fundeb e jogar em outra política de assistência social. Foi a resistência de estudantes. E aqui eu quero, particularmente em nome da Rosilene, fazer uma gratidão e parabenizar a atuação do Sindicato dos Professores, da Central Única dos Trabalhadores, de estudantes da UBS, da UNES, ou seja, de todo o movimento deste país para defender a existência do Fundeb, para defender a educação de qualidade, a educação básica de qualidade, que o governo simplesmente queria retirar recursos do Fundeb e, ao mesmo tempo, deixar para o Fundeb apenas para o ano de 2022. Isso significa que é um governo que não tem preocupação na educação, porque a educação é a alavanca do desenvolvimento deste país, elabora consciência crítica e possibilita que nós exerçamos uma cidadania que esse governo quer nos tirar e, ao mesmo tempo, dedicar o país para ser entregue para o grande capital e para o sistema financeiro. Por fim, este quadro nós estamos vivenciando também aqui no Distrito Federal. É preciso lembrar que a média de desempregados no Distrito Federal, o desemprego no Distrito Federal, melhor dizendo, é maior do que a média nacional. Maior que a média nacional. E o PT apresenta uma série de propostas para que você possa estimular o emprego. Estimular o emprego aqui do Distrito Federal, para que você possa fazer com que o Estado assuma sua função. É inegável que nós precisamos do Estado para que o Estado possa desenvolver este país. E eles querem que o Estado fique a serviço do lucro do próprio capital. Então, portanto, este processo que nós vivenciamos aqui no Distrito Federal é um processo onde nós temos um desemprego, que é um desemprego que chega a por volta de 30% em determinadas regiões administrativas, onde a renda é menor, que vai penalizar muito a população de baixa renda. Aliado a tudo isso, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo isso que já foi falado aqui, do vigilante que está na UTI, que é demitido porque não tem uma política efetivada objetivamente para assegurar o emprego das pessoas nesse momento de pandemia, mas, ao mesmo tempo, nós estamos vendo o governo do Distrito Federal reduzir o número de pessoas que trabalham prestando serviços para o DF. Recentemente, o governo diminuiu o número de pessoas que estão na limpeza no momento de uma crise sanitária. Ele aprofunda o desemprego. O Distrito Federal tem feito ações que são de uma profunda crueldade. Fazer ações de reintegração de postos, de despejo nesse momento, de tentar ameaçar as pessoas que estão ocupando um espaço, que é ameaçar com a rua, de trabalhar com a ausência de políticas para a população em situação de rua. Se estima que houve um aumento de 3 vezes na população em situação de rua, e o governo continua ameaçando com os despejos, tratando trabalhadores que estão em ocupações que são ocupações precárias com uma violência inédita. É preciso, portanto, que nós possamos, a partir do que está balizado pelo PT, do ponto de vista de enfrentamento da crise sanitária, mas também do ponto de vista do enfrentamento da crise econômica, que nós possamos gerar emprego e renda, que nós possamos preservar as nossas empresas. Como é possível, no momento de pandemia, o governo federal privatizar o saneamento e a água, e, ao mesmo tempo, negar a água, porque vetou uma parte do projeto de apoio aos povos indígenas que assegurava água potável. Como é possível você falar em privatizar o Estado, entregar a este do lucro instrumentos importantes para superar a própria crise em nível federal e aqui também no Distrito Federal? Como é possível o governo ficar falando em privatizar a nossa SEB, privatizar o nosso metrô, a CAESB, enfim, ficar falando em privatização no momento que nós vamos precisar de todos os instrumentos públicos para que nós possamos assegurar que a superação
da crise que nós estamos vivenciando. É com o Estado que se supera a crise. Esse Estado que está previsto na nossa Constituição e que todos os dias é ferido, essa lógica de Estado de proteção social, e que todos os dias eles ameaçam com o rompimento. A Constituição Federal, ela tem sido desrespeitada todos os dias pelo governo federal por essa necropolítica, essa política da morte, e tem sido desrespeitada nos seus princípios aqui também no Distrito Federal. Eu diria que este deveria ser o momento que nós pudéssemos estar agregando toda a sociedade, construindo mecanismos de participação para que nós pudéssemos ter sugestões, pudéssemos ter uma participação efetiva da própria sociedade na resolução da crise que se expressa como se expressa aqui no Distrito Federal, em alguns aspectos, de forma mais profunda do que em nível federal. Por isso o PT apresenta essa proposição, que fala da necessidade de valorizar a educação, porque nós sabemos, e é muito emocionante, Rosilene, que ontem eu estava numa atividade e me chegou uma pessoa, um carteiro, e chorando, ele disse assim: quando aprovou o Fundeb, quando vocês conseguiram aprovar o Fundeb na Câmara, eu chorei de emoção. Eu chorei de emoção. Quando a gente fala, portanto, de educação, nós estamos falando de uma temática que circula o conjunto da sociedade. Ele falou, Rosilene, com lágrimas nos olhos: quando vocês conseguiram aprovar o Fundeb, eu chorei de emoção, para dizer que a educação dialoga com todo mundo. A educação, ela entra dentro das casas, ela entra dentro das ruas, ela, enfim, faz parte do nosso cotidiano. E uma das coisas mais belas que nós vimos é que a proposta do governo foi derrotada pela mobilização de professores e professoras, educadores e educadoras, pela mobilização de estudantes que disseram não ao retrocesso que eles queriam impor. A proposta do governo representaria impacto em 94% dos estudantes. Mais de 1.000 municípios, sem o Fundeb, eles entram em crise profunda, era um apagão na educação. Isso que ele quis fazer, que é a mesma fala, essa fala daquela reunião, onde o Guedes fala em colocar a granada no bolso do servidor. A granada, quando você coloca a granada no bolso do servidor, você coloca a granada no bolso das políticas públicas, você coloca a granada no bolso do povo brasileiro. Então, portanto, essa mesma lógica que eles queriam é que o piso do Fundeb para a remuneração dos trabalhadores em educação, de 70%, que era a proposta, passasse a ser um teto. Passasse a ser um teto. Ou seja, que os municípios que gastam mais do que isso, mais do que 70% com a remuneração de educadores, não teriam como arcar com os salários. E era isso que o governo queria naquele momento. E a reação da sociedade, que lutou por soberania, porque lutar por educação é por soberania, portanto, não tem sentido você querer. Hoje tem um estudo, que é um estudo que aponta que por volta de 9 milhões de pessoas serão impactadas com o retorno às aulas, pessoas em grupo de risco, que têm crianças nos seus domicílios que serão, de certa forma, impactadas. E o governo, portanto, que deveria fazer um grande movimento de participação, de envolver a sociedade em todas as discussões necessárias para que pudéssemos enfrentar esta crise, o governo ibanês, em verdade, despreza a população em situação de rua, impõe despejos à população que está em situação de ocupação e, ao mesmo tempo, demite trabalhadores que prestam serviço para o próprio governo e busca, de forma irresponsável, estabelecer um rompimento de isolamento social que todas as pesquisas indicam. Todas as pesquisas vão indicar que quando há o rompimento do isolamento social, a população fica mais fragilizada e fica mais ameaçada. Quem não considera que toda morte é uma tragédia, traz a tragédia para a própria vida. Por isso, a importância desta proposição de geração de emprego e renda, de enfrentamento à crise sanitária, de valorização da própria educação, de valorização das nossas empresas, isso que está neste documento que o PT apresenta à sociedade para continuar discutindo com a própria sociedade, com a contribuição da sociedade e de quem está no lugar de dor, de quem está no lugar da angústia, de quem perdeu um ente querido, que a gente presta as nossas solidariedades mais profundas, de quem está olhando
para o futuro sem ter clareza de como ele vai se processar. Por isso, a importância desta proposição para que ela sirva de base, para que nós possamos construir um grande movimento, dizendo que é possível uma outra Brasília, uma Brasília que respeite o seu próprio povo, uma Brasília que enfrente a crise sanitária, a crise econômica, e aliado a essas crises em nível federal, nós ainda temos uma crise política, uma crise institucional e uma crise ética, porque o presidente da República não consegue deixar de transparecer e de indicar de forma muito clara que quer o Estado a seu serviço para proteger, inclusive, a sua família, a dinastia, de qualquer denúncia ou investigação de atos ilícitos. Portanto, eu queria, mais uma vez, parabenizar o esforço do Partido dos Trabalhadores, e que agora começa um processo, como diz o poeta, todo ponto de chegada é também um ponto de partida, de diálogo profundo, para que a gente possa ir aprimorando essas proposições. E me calo, lembrando mais uma vez o que disse o movimento cultural. Quem parte é amor de alguém. E é preciso sentir a dor do outro, porque só quem não sente a dor do outro são os fascistas, os autoritários e os psicopatas. Quem parte é amor de alguém, diziam as vozes do movimento cultural pujante e que sofre tanto neste momento aqui no Distrito Federal, que precisa de uma política própria para poder crescer, porque a cultura é coisa de gente. Um grande abraço e parabéns a Jaci Afonso, Rosilene, a todos os companheiros e companheiras que estão construindo esta proposição. Oi, já voltou para mim, gente? Ok? Bom, primeiro, agradecer aí muitíssimo a nossa companheira Érica, também a companheira Arlete, Chico, da importância que tem os mandatos desses três e que nós precisamos. E aí, assim, falando do Distrito Federal, né, mas o que a diferença que faz, né, Jaci, a nossa bancada tem dado uma demonstração de força, ainda que em minoria, mas fazendo toda a diferença e revertendo muitas situações lá dentro do Congresso. Então, parabéns e parabéns à militância, e quero parabenizar, aproveitar aqui, Érica, muito bem colocado por você, o peso que teve e o quanto é possível se fazer, ainda que em tempos de pandemia, ainda que tudo remotamente, mas nós conseguimos sim, com a força da militância e da população de modo geral, na defesa da educação pública, que foi a defesa do Fundeb. Então, parabéns a todos que participaram, que não abriram mão. Esse senhor que fez essa declaração aí para você, com certeza foram muitas emoções no Brasil naquele dia, já quase que madrugada. Nós fomos dormir assim, em estado de êxtase, assim, todo mundo, não acredito que nesses dias que nós estamos sendo derrotados toda hora, né, só retiradas, e a gente conseguir essa vitória para o povo brasileiro, porque é isso, a aprovação do Fundeb permanente, ainda que não seja aquilo que a gente gostaria que fosse, mas é a garantia da nossa sobrevivência, a sobrevivência da educação. E aí eu quero também aproveitar, Jaci, você aqui, que a gente vai fazer com que não só esse material já produzido, mas os próximos, como eu disse aqui no início, de fazer com que chegue até as pessoas através das nossas zonais. Enquanto a gente não tem condições de fazer a atividade presencial, mas vamos buscar uma forma de fazer com que isso realmente chegue para as pessoas. E estava aqui pensando, né, como nós fizemos muito bem lá o orçamento participativo, certamente o nosso programa, os nossos planejamentos também serão participativos. E para isso a gente precisa mesmo, Érica, não naturalizar a morte. Porque o que estão tentando é naturalizar a morte, porque é uma pandemia e uma pandemia morre muita gente mesmo. E aqui no Distrito Federal, a gente percebe na fala do governador como se a gente tivesse reserva. Isso tem me incomodado muito, Jaci, porque como o DF, numericamente, eles consideram que morreu pouca gente, mil pessoas é pouca gente, né, na forma com que eles tratam, quando em alguns lugares morria 1000 por dia, e fica parecendo que a gente ainda tem uma reserva, sabe? Reserva de pessoas que estão ali, que ainda podem morrer, que aí numericamente ainda não é tanto assim. Então, eu quero dizer ao governador que nenhum de nós, vida de ninguém, está à disposição para essa conta. E que uma vida deve ser respeitada, seja uma vida. Então, o que nós queríamos era que ninguém tivesse morrido aqui no Distrito Federal e no Brasil e no mundo. É fato que tem uma pandemia, mas também é fato que, dependendo das medidas, a gente pode evitar, sim, que mais vidas sejam levadas. E como o nosso
movimento cultural aqui tem dito, é isso mesmo. Quem parte é amor de alguém, e com certeza deixa muita dor. E é por isso que todo mundo tem a sua importância para alguém. Então a gente quer que realmente a gente entre numa rotina que é de não ter mortes, não ter mortes pela pandemia e nem ter mortes por falta de atendimento na saúde pública do Distrito Federal. Porque também antes da pandemia pessoas morriam porque não eram atendidas, não tinham atendimento necessário, não tinham UTIs suficientes. Quantas vezes a gente vê pessoas pedindo socorro para uma vaga de UTI, recorrendo à justiça. Então a crise da saúde pública no Distrito Federal também já era anterior à pandemia. E isso é bom que a gente registre, porque a política do governador Ibanez é a de privatização da saúde, que também é outro combate nosso, que não é a privatização de nada, é o fortalecimento do Estado, portanto, da saúde pública, da educação pública, da segurança pública. É esse Estado forte que nós defendemos e vamos batalhar para que ele volte a ser assim, que a gente tenha políticas dessa natureza. E agora a gente vai chamar o nosso queridíssimo jornalista Beto Almeida, ele que é diretor da Telesur, também diretor aqui da TV Comunitária. Ele vem para fazer uma participação. E depois teremos também o Orlando Pontes, também nosso companheiro Orlando Pontes, que é do Brasília Capital, que é um jornal aí também com um transporte de cargas, mas ela poderia perfeitamente ser retomada para transportar passageiros, uma modalidade segura, confortável, cidadã, né, dentro de todos os critérios da modernidade e da mobilidade que se aplica hoje nos países em que esse tema foi resolvido de maneira democrática e cidadã, para servir a praticamente 900 mil pessoas que vivem naquela região aí do eixo sul de saída de Brasília, né? Então toda aquela região seria impactada de forma muito positiva, e os estudos técnicos indicam que isso geraria não apenas muito emprego, promoveria uma economia do tempo, que é, segundo Karl Marx, a matéria-prima mais preciosa da humanidade, o tempo, e geraria segurança, porque ali há constantemente um grande número de acidentes que poderiam ser drasticamente reduzidos para promover, portanto, o conforto, a cidadania, a modalidade da ferrovia, que é um transporte superior, né, favorecendo toda aquela população naquela região, até Lusiânia, e nas imediações, porque se podem fazer ramificações para atender a esse transporte. Gostaria então de apresentar isso como sugestão para nosso presidente Jaci Afonso, que coloque para a equipe técnica que elaborou esse documento a possibilidade de ser considerada essa alternativa, visto que já há estudos técnicos favoráveis a isso, inclusive estudos feitos no governo de Dilma Rousseff, do qual participou o nosso companheiro José Augusto Valente, o engenheiro José Augusto Valente. É uma obra que realmente pode ser feita dentro de um limite orçamentário bastante razoável, com um impacto muito grande, porque é uma obra duradoura e socialmente muito necessária, se formos comparados com outras obras. É uma obra que deve ser considerada prioritária. Gera emprego, gera conforto, gera segurança, salva vidas, promove a economia do tempo. Essa é a sugestão que eu peço que Jaci Afonso e a equipe possam analisar e considerar para ser incorporada dentro desse processo de debate, inclusive porque permitiria que o PT fizesse um grande debate com a população que mora naquela região, para tornar essa proposta bem conhecida, porque há ali várias cidades que seriam tremendamente beneficiadas, e aí cabe um debate cara a cara do PT com toda aquela população para mostrar que, além de todas as propostas já apresentadas, também temos mais essa proposta. Muito obrigado. Eu parabenizo, portanto, pela iniciativa do PT, pela equipe que elaborou esse trabalho, e também parabenizo a TV Comunitária, 24 anos no ar,
no próximo dia 13 de agosto, levando à população do Distrito Federal a democratização da informação e da cultura permanentemente. Obrigado. Obrigada, Beto. Bom, então vamos agora já também ouvir aí a participação do Orlando Pontes. Bom dia, vocês me escutam bem? Bem, Bom dia, vocês me escutam? escutamos. Ah, que bom. É o seguinte, eu queria fazer uma pergunta para tentar contextualizar um pouco as informações. O primeiro caso de Covid-19 registrado no Brasil foi notificado em janeiro, né? Isso foi em São Paulo. À época, a Anvisa recomendou o cancelamento, inclusive, do carnaval. O governo federal cogitou essa possibilidade, mas os governos estaduais recusaram, inclusive governos do PT, né, também recusaram. Hoje, aí o Ibanez, no mês de março, meados de março, já decretou o isolamento social em Brasília. Isso é um consenso, todo mundo, o PT, inclusive, concorda que foram medidas adequadas naquele momento. Acontece que o Ibanez ficou isolado depois, porque os bolsonaristas e principalmente os empresários começaram a pressionar e ele não conseguiu apoio da sociedade, da oposição, para dizer que ele estava correto, e acabou que ele foi cedendo, foi abrindo. Agora vai fazer 8 meses do início dessa pandemia no Brasil, praticamente, e o PT verifica, assim, 5 meses depois das primeiras medidas tomadas em Brasília, e com o crescimento exponencial dos casos, só agora, 5 meses depois, o PT apresenta uma proposta de alternativas. Vocês não acham que demorou demais para o PT tomar essa iniciativa? Porque são 5 meses, como falamos agora, foi dito aí agora há pouco, são mais de 1.000 mortes, quase 90 mil contaminados, né? Então, eu gostaria que explicassem por que o PT demorou tanto a se posicionar e a apresentar suas alternativas, suas propostas para essa pandemia. Bom, vou passar então para o presidente do partido fazer aí os comentários e tentar responder aos questionamentos e sugestões, que eu entendi que o Beto está fazendo uma sugestão, né, Jaci? E o Orlando traz aí um questionamento, vou passar então para o nosso presidente aqui, para que ele possa fazer as suas observações. Obrigado, Orlando. Obrigado, Beto Almeida. Acho que as duas perguntas se juntam para que a gente possa pensar numa resposta. Primeiro, Beto, a ideia é que nós possamos apresentar propostas sobre todos os temas, né? Então, se você demorar a ficar discutindo todos os temas simultaneamente, você dificulta apresentar as propostas, que é um pouco a observação que o Orlando está fazendo. Então, na nossa prioridade está a questão do transporte, ato contínuo a esse debate. A nossa equipe, liderada aqui pela companheira Rosilene, né, vai se dedicar, um dos temas é a questão do transporte. A gente discutiu isso, o companheiro Expedito, inclusive, que é da executiva do partido, que é da Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente, ele, que é um especialista também em transporte, falava sobre esse assunto. Então, nós queremos discutir o conjunto de ideias para o sistema de transporte do Distrito Federal. Porque se nós estamos discutindo a retomada segura da abertura do Distrito Federal, sem dúvida nenhuma o transporte vai ser importante nisso, porque são trabalhadores que estão ali, não só sendo transportados nos veículos, como os próprios rodoviários e cobradores que estão ali naqueles veículos. Então, o PT sempre defendeu, e você relembrou, no governo Dilma, inclusive, tinha um projeto de recuperação tanto das ferrovias do ponto de vista de transporte de carga, como das ferrovias como transporte de passageiro, como os metrôs e os VLTs. Então é uma prioridade nossa. E sem dúvida nenhuma, uma das hipóteses, sempre que a gente discutiu, é essa hipótese dessa ferrovia que já existe, já funcionou, né?
o trem saía daqui, ia para Belo Horizonte, saía daqui e ia para Campinas e São Paulo. Então, portanto, é uma hipótese e que tem muita gente ali, é só ver a dificuldade que nós temos aí de manhã cedo no transporte. Nós fizemos obras do BRT, mas são insuficientes porque a gente tem que integrar aí a região metropolitana do Distrito Federal. Então, sem dúvida nenhuma, e o Valente é um especialista nisso, assim como tem o Nazareno e tem outros companheiros que são especialistas em transporte aqui. O PT tem um time, né? Esse observatório, na verdade, nós escalamos um time, uma seleção, tá certo, de profissionais. Sobre a questão que o Orlando coloca, primeiro, essa questão no início foi muito confusa, Orlando, e nós reconhecemos isso ali, se era uma pandemia ou não, a OMS e as questões colocadas. Então, eu não lembro assim detalhes que você recupera, e você, como um bom jornalista, tem informações, né, e tem uma boa memória para nos pontuar. E sem dúvida nenhuma, se houve erros naquele momento, tá certo, de ser em relação ao carnaval, diferentemente agora já foram cancelados em vários estados já o carnaval, o Réveillon já foi cancelado nessas Carnaval questões. Da Bahia também. Os carnavais e assim por diante. O que eu acho que é importante, Orlando, é que, primeiro está aqui a companheira Rosilene, eu lembro de uma gravação dela, logo no início, nas primeiras medidas ali. Primeiro decreto. No primeiro decreto, a Rosilene, líder sindical dos professores, né? E os professores preocupados com a suspensão das aulas, a Rosilene defendendo aquelas medidas, né? E que ela falava para que as pessoas tivessem um pouco de calma, porque as pessoas estavam pensando na vida, pensando na cidade e tomando medidas. Então, é um exemplo disso lá no primeiro decreto que o governador Ibanez colocou. Os nossos deputados, Chico Vigilante e Arlete, cotidianamente apresentaram propostas, tá certo, para atender o bem da população do Distrito Federal, mesmo sendo oposição. E muitas vezes nós somos até criticados, porque ao apresentar proposições para o governo do Distrito Federal, as pessoas acham que nós estamos... Aliando. As pessoas não sabem diferenciar o compromisso com a cidade e ser oposição ao Ibanez. Então, o PT sempre apresentou propostas, o Chico Vigilante, a Arlete, emendas parlamentares, mudaram as suas emendas, fizeram ações, proposições que nós fizemos. O que nós estamos fazendo agora é uma sistematização das proposições que nós já fizemos e discutindo novas, por exemplo, porque foi a deputada Benedita da Silva que propôs a lei Aldir Blanc para a questão da cultura. Que é urgente. Que não estava previsto lá nas primeiras medidas. Né? Não se pensou nisso, ali nas consequências que estava assim. Agora também a lei também, por iniciativa nossa, de apoio à agricultura familiar. Então a lei Assis Carvalho, que nós aprovamos agora lá na Câmara dos Deputados, de apoio à agricultura familiar. Então, o que eu acho é que o governador Ibanez, ele que mudou de opinião, tá certo? Ele tomou medidas corretas, nós apoiamos essas medidas, nós defendemos o isolamento e ele foi, se no momento ele criticava, por exemplo, se ele defendia as posições do ministro Mandetta, depois, por outros motivos, passou a criticar o Mandetta. Depois copiou o Bolsonaro falando que era uma gripezinha, que ele errou. Então ele mudou de opinião, né? E acho que ele errou. Né? É só ver aqui o estrago que o Bolsonaro fez, tá certo? Nos efeitos práticos e na cultura. Ao Bolsonaro sair aqui logo no início, combatendo o isolamento social, indo na Ceilândia, é só ir lá e verificar, Orlando, quantas mortes tinha quando o Bolsonaro foi lá na Ceilândia, tá certo? Fazer uma volta. Um rolé. Um rolézinho, como diz aqui. É Deu só uma vez ver... Alexandre. Então é só verificar isso. Altinete foi a mesma coisa. Exatamente. Alexandre hoje tem mais de 5 mortes e não tinha nenhuma na época. Né? Exatamente isso, Orlando. Então, eu acho que nós precisamos superar isso. Uma coisa é a gente pensar
a relação entre partidos políticos que estão na oposição e partidos políticos que estão no governo. Mas nós temos que pensar na cidade e na população. Então o PT não se furta a isso de apresentar propostas, de discutir, de votar com propostas corretas que o governo apresentou em determinados momentos e propostas equivocadas, como foi a questão da Previdência feita pelo Ibanez. Nós votamos contra. Em outros momentos, votamos a favor. Sim, Orlando. Assim, só para completar, a gente tem na política, todo mundo sabe, uma correlação de forças. Ninguém quer ficar sem apoio ou ficar totalmente desprotegido. O que acontece é que quando o governador começou a tomar as atitudes, ele ficou, de certa forma, isolado, porque a oposição não teve essa manifestação. A Rosilene foi um caso, eu me lembro, bastante específico, mas parecia que a oposição tinha certa vergonha de dizer assim, olha, está certo e tal. E aí, como ninguém se posicionou, e os bolsonaristas fizeram aquelas carreatas irresponsáveis na esplanada várias vezes, o Bolsonaro desceu da esplanada lá no Palácio Planalto para pegar na mão das pessoas, aquelas cenas horríveis que todos nós assistimos. E como o Ibanez acabou isolado, ele por depender também, o DF depende muito de verba federal, Fundo Constitucional e outros repasses, ele acabou sucumbindo e acabou que o Bolsonaro deu aquela declaração que estava apaixonado pelo Ibanez. Não foi mais ou menos esse abandono que ele acabou sendo adotado e namorado pelo presidente? Para lembrar que eu permito discordar de você. Logo no início, teve um documento assinado por vários governadores desse país. Inclusive assinado pelos governadores do PT e por governadores do PSDB, por exemplo, que sempre foi a disputa. E o Ibanez foi um dos poucos a não subscrever aquele documento. Então, eu só estou lembrando isso. O outro ponto, aí eu concordo com você, 100% de concordância. O fato do Distrito Federal depender muito do governo federal, tá certo? Levou o Ibanez a se reposicionar equivocadamente, tá certo? Na relação com o governo Bolsonaro. Então, acho que isso você mostrou aonde que tem, tá certo? A mudança. E nós sempre estará, se tiver como prioridade o povo do Distrito Federal, seja os professores e os servidores nas escolas, seja os alunos, né, nós estaremos juntos nessa proteção. O que nós vamos estar é pela militarização das escolas. Então, sempre nós temos posição, nós não tergiversamos sobre as nossas opiniões e temos um compromisso com o povo e com a democracia. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Só permita um comentário. Também, assim, o Ibanez, claramente, ele fez uma opção de ceder à pressão do governo federal e não de ter o apoio da população, porque ele estava acertando e tinha esse reconhecimento, e isso não foi dito só por mim, o tempo todo você tinha manifestações a esse respeito. Então, ele fez uma opção, né? Ele fez uma opção naquele momento que era de ceder às pressões e aí com a justificativa da necessidade do repasse. Aí eu quero agradecer aqui, então, a participação do Beto e do Orlando. Nós vamos ter que encerrar, que já estamos aqui desde as 10h30, mas eu encerro, vou passar ainda para o Jaci também, para ele se despedir, agradecendo a TV Comunitária e a todos que compartilharam, que nos acompanharam, agradecer a nossa militância pela participação, pelas manifestações que nós estamos recebendo e dizer que é uma tarefa de todos nós mesmo, vamos continuar firmes e fortes aí nesse enfrentamento e dizer a todos também que porque tudo é muito urgente, então eu tenho certeza que muita gente vai sentir falta de muita coisa mesmo aqui, e está mesmo, nós aqui é só o início, porque todas as áreas são urgentes, necessárias, que quando se tem um desmonte, então tudo passa a ser urgente, né, Jaci? Então por isso que a tarefa se torna também muito urgente e mais árdua. E aí eu quero realmente reafirmar aqui o nosso agradecimento à TV Comunitária, que está sempre à disposição. É a TV que sobrevive aí com o apoio dos movimentos, movimento sindical, apoio, enfim. Eu estou só usando o termo sobrevivência porque é uma coisa apelativa mesmo. Nós precisamos que a TV Comunitária entre na agenda
de Brasília, na agenda das nossas estruturas sindicais, para que ocupem esse espaço aqui, que é onde nós podemos, de fato, termos voz. A democracia na comunicação acontece aqui desde sempre, então é um espaço a ser ocupado por nós. Bom, acho que é isso, Jaci. A gente vai continuar aí, lembrando que os movimentos sociais serão chamados por nós, o movimento sindical, enfim, todo mundo está super convidado para contribuir para as nossas próximas tarefas aí. Como eu disse, estamos só começando. Deixar então o nosso obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e passar para o nosso presidente para ele também fazer aqui as suas considerações finais e a gente encerrar, porque já está na hora do almoço há muito tempo. E nosso muitíssimo obrigada. Um abraço a todos e todas. Eu queria agradecer muito aqui a TV Comunitária, né? O Brasil Popular, o BSB Capital, né? Aos jornalistas, aos nossos parlamentares, aos nossos integrantes do Observatório, porque é assim que o PT quer trabalhar. A direção do PT está aberta a isso, né? Para envolver, apresentar, discutir e também produzir aquilo que interessa e entregar essas proposições para os nossos, né, aqui. Então, portanto, o governo tem conhecimento hoje das nossas propostas, tá certo? Algumas coisas ele já tomou iniciativa, inclusive, né, mas é insuficiente a partir, porque quando a gente anunciou esse documento semana passada. Então, portanto, e amanhã o PT Nacional vai apresentar também uma proposição de melhoramento da questão da Bolsa Família mais, né? Mais Bolsa Família. Então esse é um enfrentamento que a gente quer fazer. Então queria agradecer a todos desse momento importante para o PT. Então é isso. Ao Paulo Miranda. E ao meu adversário, Paulo Miranda, porque eu sou cruzeirense e ele é atleticano, tá certo? Então tudo é perfeito. Ele não pode combinar tudo também, né? Então, portanto, queria agradecer ao Paulo Miranda por essa dedicação e os companheiros, o Diego e o outro companheiro ali. Toda a equipe técnica Diego aqui. E o Allen, tá certo? São aqui maravilhosos nessa engenharia aqui, nessa geringonça, como diria os portugueses, essa geringonça, né? Pra gente é pejorativa, mas para os portugueses é muito coisa. Então, queria tratar disso, dessa importância nossa, do papel da educação, do papel da saúde, do papel do SUS, da defesa do SUS, né? Então, da mesma forma que nós temos o Fundeb, nós temos o SUS. Então, portanto, agradecer todos aqueles que defendem o Estado. E, portanto, a gente precisa superar e revogar a emenda 95 da Constituição, que limitou os tetos de gastos exatamente do serviço público. Jaci, acho que é importante a gente fazer um registro aqui de agradecimento especial aos nossos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, né? Assim, falamos do SUS, é claro, e o SUS são eles, somos nós, os trabalhadores, mas isso, do papel que eles estão desempenhando, enfrentando essa pandemia na linha de frente mesmo, colocando suas vidas em risco maior, né? Então fica aqui o nosso reconhecimento, o nosso muito obrigada a todos vocês.